Você já percebeu como certas atitudes femininas te confundem, te atraem e, ao mesmo tempo, te desarmam completamente? Eu também já me perguntei isso até entender que por trás de muitos comportamentos existe um jogo sutil, quase invisível, que poucos homens conseguem enxergar. Hoje, mais do que nunca, os relacionamentos deixaram de ser apenas sobre sentimentos e passaram a ser também sobre percepção, estratégia e clareza emocional. E o que vou te revelar aqui não é óbvio porque são fraquezas, sim, mas não do tipo que você aprende ouvindo conselhos prontos ou frases de efeito na internet. Durante anos, observei, errei, estudei e descobri padrões que se repetem como uma dança silenciosa. O que parecia imprevisível começou a fazer sentido. Não se trata de manipular, mas de compreender. Não se trata de julgar, mas de ver com lucidez o que está diante de você. E nesse processo, a filosofia estoica me ajudou a ver com mais nitidez. Ao entender as fragilidades emocionais alheias, nos tornamos mais fortes e serenos. Neste vídeo, vou te mostrar 9 fraquezas femininas que quase nenhum homem percebe e por isso mesmo, continuam caindo nas mesmas armadilhas, repetindo os mesmos erros e se afastando da verdadeira força interior. Talvez você ache que já sabe disso. Talvez até pense que não precisa ouvir. Mas se está cansado de relações confusas, joguinhos psicológicos e dúvidas que corroem sua tranquilidade, então o que vem a seguir pode ser o ponto de virada. É preciso coragem para olhar o que muitos preferem ignorar. E mais do que isso, é preciso presença para absorver o que vou te dizer com maturidade e inteligência emocional. Não espere conselhos prontos ou clichês disfarçados de sabedoria. O que trago aqui é cru, direto e necessário. E quando você terminar este vídeo, não será mais o mesmo. Então respire fundo, mantenha sua mente aberta e lembre-se, o verdadeiro estoico não teme a verdade, ele a busca, mesmo que ela o confronte. E talvez, depois de hoje, você passe a enxergar as mulheres e com outros olhos. Durante muito tempo, eu não percebia o quanto a necessidade de validação moldava o comportamento de muitas mulheres ao meu redor. Eu achava que certos elogios que eu fazia eram apenas gentilezas, e que algumas postagens nas redes sociais eram apenas vaidade superficial. Mas com o tempo, percebi que havia algo mais profundo por trás disso, um vazio emocional que pedia reconhecimento o tempo todo, como se a presença só tivesse valor quando confirmada por aplausos externos. Essa necessidade não é exclusiva das mulheres, mas nela se expressa de maneira mais refinada, mais sutil. Quando uma mulher busca aprovação constante, seja pela aparência, pelas decisões que toma ou pelo estilo de vida que exibe, isso revela uma fraqueza silenciosa e a dependência da validação para se sentir viva. O problema é que, quando um homem não percebe isso, ele entra no jogo e se transforma em mais uma fonte dessa aprovação, perdendo sua própria identidade no processo. Comecei a perceber como eu mesmo estava sendo arrastado por esse ciclo. Quando eu elogiava demais, quando tentava agradar o tempo todo, quando me colocava em posição de provador oficial da autoestima dela, eu deixava de ser firme, deixava de ser centrado. Um homem estoico precisa compreender isso, o centro do mundo dela não pode ser você e nem você pode fazer dela o seu centro. É preciso reconhecer esse comportamento e não se tornar combustível para ele. Hoje, quando identifico essa necessidade exagerada de validação em uma mulher, eu não julgo. Eu observo. Eu compreendo. Mas, principalmente, eu não reajo com a ansiedade de agradar ou corresponder. Em vez disso, eu permaneço no meu eixo. A minha presença deve ser suficiente e firme, serena, sem precisar de aprovação mútua para existir. Isso incomoda? Às vezes sim. Mas é exatamente aí que está a força. E o mais interessante é que, quando você para de alimentar essa necessidade, algo curioso acontece, ou ela se afasta porque não encontrou em você o espelho que procurava, ou ela se transforma. Porque a presença de um homem centrado, que não se curva ao desejo de agradar, é um convite silencioso para que ela olhe para dentro. E esse é o primeiro passo para uma conexão verdadeira, onde os dois estão inteiros e não em eterna busca de aprovação. Por muito tempo, eu admirei a força e a independência de certas mulheres, sem perceber que, por trás dessa fachada, existia um medo silencioso, o medo de ficar só. Eu via aquela postura autossuficiente como um escudo inquebrável, uma verdadeira fortaleza emocional. Só que,
Com o tempo, aprendi que essa independência muitas vezes era uma armadura que escondia a insegurança mais profunda, aquela que teme a solidão e o abandono. Esse medo de solidão se manifesta em comportamentos que podem parecer contraditórios, e de um lado, a mulher afirma que não precisa de ninguém, e de outro, ela busca conexão de maneiras sutis e às vezes, autodestrutivas. Eu mesmo já me vi confuso, porque a lógica aparente me dizia uma coisa, mas a emoção por trás era outra completamente diferente. Essa dissonância me ensinou que entender verdadeiramente alguém vai muito além do que se mostra na superfície. Quando reconheci esse padrão, entendi que para um homem que busca relações mais conscientes, o desafio não está em quebrar essa barreira de independência, mas em respeitar a vulnerabilidade que ela esconde. O estoico sabe que a verdadeira força está em aceitar as fraquezas não para explorá-las, mas para compreender o que realmente move as pessoas. E aceitar essa complexidade é o primeiro passo para uma conexão mais profunda. Além disso, percebi que essa independência mascarada gera um ciclo de afastamento e aproximação, um jogo de empurra e puxa que desgasta ambos os lados. Quando um homem não entende o medo que há por trás da armadura, ele pode se frustrar com a distância que a mulher impõe. Eu mesmo já senti essa frustração, mas aprendi que a paciência e a presença firme, sem pressão, são o que mais importam. Hoje, quando vejo essa postura, eu não entro na disputa para tentar quebrar a barreira. Em vez disso, eu ofereço espaço e firmeza a um convite para que ela escolha estar ao meu lado, sem medo, sem correntes, mas pela vontade genuína de compartilhar. Porque essa é a verdadeira liberdade que qualquer relacionamento saudável precisa ter, de estar junto sem precisar, escolher sem medo. Quando comecei a observar mais atentamente, percebi que muitas mulheres carregam uma necessidade intensa de controlar suas próprias emoções, e muitas vezes, também as emoções dos outros ao redor. Eu já me vi preso nesse ciclo, tentando decifrar o que estava por trás de explosões de raiva súbitas, silêncios longos ou mudanças repentinas de humor. Foi aí que entendi que controlar emoções não é sinônimo de dominá-las, mas uma tentativa desesperada de não se perder em meio ao caos interno. Eu aprendi com o estoicismo que as emoções não devem ser reprimidas, mas compreendidas e direcionadas. Ainda assim, vi que essa busca por controle emocional, embora legítima, pode virar uma fraqueza quando transforma a pessoa em alguém que vive à sombra do medo de perder o controle. E quando uma mulher carrega essa insegurança, ela pode se tornar rígida demais, incapaz de relaxar e simplesmente ser. Isso acaba criando uma barreira invisível que dificulta a conexão verdadeira. O que mais me chamou a atenção foi perceber que, ao tentar controlar tanto, ela perde justamente a leveza e a espontaneidade que tornam qualquer relação rica e genuína. Eu mesmo já me senti sufocado, como se estivesse pisando em ovos, tentando não desencadear uma tempestade emocional. Aprendi que um homem que entende isso não se entrega ao medo ou à ansiedade, mas mantém sua serenidade, sendo um porto seguro mesmo em meio à tempestade. Hoje, quando enfrento essa situação, não busco confrontar ou controlar de volta. Sei que minha calma e presença são ferramentas poderosas para acalmar a tensão, sem precisar me envolver no jogo das emoções desenfreadas. Essa postura não é fraqueza, muito pelo contrário, é a verdadeira demonstração de força, aquela que vem do domínio interior, da consciência de que o único controle que temos é sobre nós mesmos. E é exatamente essa compreensão que faz toda a diferença. Ao invés de tentar ser o controlador do emocional alheio, aprendi que devo ser o exemplo da estabilidade emocional que desejo ver. Assim, construo relacionamentos onde a vulnerabilidade pode existir sem medo, e a conexão se fortalece justamente porque não há pressa para dominar o que só pode ser sentido. Por muito tempo, eu admirei aquela mulher que parecia inabalável, segura de si, dona do próprio mundo. Pensava, ela não se importa com a opinião dos outros. Ela é autêntica. Só que, com o tempo, aprendi que, por trás de muita autoconfiança aparente, existe um medo escondido, talvez o mais universal entre todos, o medo da rejeição. Essa descoberta me fez rever tudo o que eu acreditava sobre força e vulnerabilidade. Eu percebi que a autoconfiança pode ser uma armadura construída para proteger um coração que já sentiu dor demais. Quando alguém esconde seu medo de rejeição com uma postura firme, acaba afastando as pessoas sem perceber. Eu mesmo já fui afastado por essa barreira invisível, e só entendi depois que não era a mulher que me rejeitava, mas o medo dela que a dominava.
Isso abriu meus olhos para a importância de ver além das aparências. Esse padrão me ensinou a importância de ser paciente e gentil, mesmo diante dessa fachada. O estoico sabe que não devemos julgar ou tentar desmontar a armadura alheia, mas reconhecer a dor que ela protege. É um convite à empatia, que fortalece a conexão e evita que o medo se transforme em isolamento. Eu aprendi que, para conquistar verdadeiramente, é preciso aceitar que a autoconfiança pode ser apenas um véu, e que a coragem está em permitir-se ser vulnerável. Quando comecei a olhar para essas situações com essa perspectiva, minha relação com as mulheres mudou completamente. Em vez de me frustrar com a distância que elas mantinham, eu passei a enxergar o medo que as prendia e isso me permitiu agir com calma, sem pressa, criando um espaço seguro para que elas pudessem se abrir quando estivessem prontas. Não é fácil, confesso, mas é o caminho para conexões verdadeiras. Hoje, vejo que a autoconfiança verdadeira nasce do equilíbrio entre força e vulnerabilidade. E quando uma mulher consegue aceitar seu medo de rejeição sem precisar escondê-lo atrás de uma máscara, a relação ganha um novo nível de sinceridade. Eu busco essa sinceridade, mesmo que ela venha acompanhada de imperfeições, porque é nela que está a beleza da humanidade. Durante muito tempo, eu me via frustrado ao perceber que algumas mulheres fugiam de confrontos ou, quando enfrentavam, faziam disso uma guerra emocional. Eu não entendia por que algo tão natural como o conflito, que faz parte da vida, era encarado como uma ameaça à relação. Com o tempo, percebi que a dificuldade em lidar com conflitos é uma fraqueza que carrega um medo maior, no medo de perder a conexão, de romper laços que são valorizados, mesmo que de forma disfuncional. Essa dificuldade vem da forma como fomos ensinados a lidar com emoções intensas. Eu mesmo aprendi, por meio do estoicismo, que o conflito não é inimigo, mas uma oportunidade para crescer e fortalecer o que é verdadeiro. Ainda assim, vi que quando uma mulher evita o confronto ou reage com explosões emocionais, muitas vezes ela está protegendo seu lado mais vulnerável, tentando controlar o descontrole que sente por dentro. E isso gera um ciclo onde a comunicação verdadeira é comprometida. Eu aprendi que, para manter a serenidade e o equilíbrio, é necessário não entrar no jogo das emoções acirradas. Quando me deparei com esse padrão, comecei a responder com calma, propondo diálogo em vez de briga, compreensão em vez de julgamento. E foi aí que percebi que o homem estoico não foge do conflito, mas o encara com sabedoria, sabendo que o objetivo não é vencer, mas entender e ser entendido. Mais do que tudo, entendi que a paciência é essencial. Muitas vezes, a mulher precisa de tempo para processar suas emoções, para se sentir segura o bastante para expor suas fragilidades sem medo de rejeição. Eu, como homem que deseja relacionamentos profundos e autênticos, aprendi a esperar, a oferecer espaço e apoio, ao invés de exigir respostas imediatas ou certezas que não existem. Hoje, vejo que a dificuldade em lidar com conflitos é um convite para exercitar a compaixão e a resiliência. Quando aceito isso, a relação se torna um terreno fértil para o crescimento mútuo, onde a verdade pode emergir sem violência, e onde o amor se fortalece não apesar dos conflitos, mas por meio deles. Por muito tempo, eu observei como muitas mulheres carregam uma pressão interna enorme para serem perfeitas, seja na aparência, na carreira, ou até nas relações pessoais. Eu mesmo já me senti pressionado a corresponder a expectativas que pareciam inalcançáveis. Só que, com o tempo, compreendi que essa busca incessante pela perfeição é, na verdade, um medo disfarçado, o medo do fracasso, da rejeição, do julgamento alheio. Uma fraqueza invisível, mas que corrói por dentro. Essa busca pela perfeição cria um cenário onde qualquer erro se torna uma ameaça existencial. Eu percebi que isso gera ansiedade, autocrítica constante e, em muitos casos, um desgaste emocional tão grande que a pessoa acaba paralisada. Quando um homem não reconhece isso, pode interpretar essa atitude como arrogância ou falta de vulnerabilidade, mas é o oposto, vê uma luta silenciosa contra um inimigo interno. Com o estoicismo, aprendi que a imperfeição é parte essencial da vida, e que a verdadeira sabedoria está em aceitar o que não podemos controlar. Quando comecei a olhar para essa busca por perfeição com essa lente, pude desenvolver mais paciência e empatia. Entendi que a força não está em ser perfeito, mas em ser resiliente diante dos erros e desafios que aparecem no caminho. Eu mesmo tive que trabalhar para não cair na armadilha de querer consertar a outra pessoa, ou de esperar que ela fosse impecável.
Isso só cria frustração e distância emocional. O que realmente funciona é reconhecer essa fraqueza como parte da humanidade dela, oferecendo apoio e compreensão em vez de críticas ou cobranças. Hoje, sei que quando uma mulher consegue se libertar desse medo do fracasso e abraçar sua imperfeição, ela se torna mais leve, mais autêntica e isso transforma qualquer relação. Eu busco essa autenticidade, mesmo quando vem acompanhada de falhas, porque é nela que reside a verdadeira conexão. Eu sempre percebi que, por trás de muita delicadeza e atenção, existe uma sensibilidade muito intensa a algo que pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza. No começo, eu via essa sensibilidade como um traço encantador, mas aos poucos fui entendendo que, para muitas mulheres, ela traz consigo um medo constante de ser ferida, rejeitada ou abandonada. É uma vulnerabilidade que exige cuidado, mas que também pode gerar muita insegurança. O medo de ser ferida faz com que muitas mulheres reajam de forma exagerada a situações que, para mim, pareciam pequenas. Eu mesmo já me questionei se estava exagerando ao tentar entender esses sinais, mas aprendi que, para lidar com essa sensibilidade, é necessário um olhar atento e uma escuta profunda. É ali, na intensidade das emoções, que se revelam feridas antigas que ainda não foram curadas. A filosofia estoica me ensinou que a verdadeira força não é a ausência de sensibilidade, mas a capacidade de se manter firme apesar dela. Quando comecei a encarar essa realidade, eu me tornei mais paciente e cuidadoso, mas também mais claro e firme nos meus limites. Eu entendi que proteger alguém sensível não significa diminuir a intensidade dela, mas oferecer um porto seguro onde ela possa ser vulnerável sem medo. Eu também aprendi que essa sensibilidade exacerbada pode criar uma tensão constante, uma sensação de caminhar em terreno minado, onde qualquer passo em falso pode causar uma explosão emocional. E é nesse momento que um homem estoico deve manter sua calma, sua serenidade, sem se deixar arrastar para o turbilhão. Essa estabilidade é o que, no fim, ajuda a construir confiança e segurança. Hoje, vejo que o medo de ser ferida é uma das fraquezas mais humanas que existem, e que lidar com ela exige mais do que paciência, lhe exige amor genuíno e presença verdadeira. Quando aceito essa fragilidade com respeito e empatia, construo uma conexão onde o medo perde espaço para a confiança e é aí que tudo começa a fazer sentido. Eu já me deparei inúmeras vezes com mulheres que, apesar de demonstrarem força e independência, parecem ter dificuldade para expressar gratidão ou abrir seu coração em momentos de vulnerabilidade. No começo, isso me confundia e, confesso, até me magoava. Era como se o esforço que eu fazia para estar presente e apoiar não fosse reconhecido. Com o tempo, percebi que essa dificuldade não era falta de sentimento, mas uma barreira emocional construída para proteger um lado frágil. Esse bloqueio muitas vezes nasce do medo de parecerem frágeis ou dependentes, e de perderem o controle sobre si mesmas. Eu entendi que, para muitas mulheres, abrir mão dessa armadura é um risco enorme pois a vulnerabilidade pode ser confundida com fraqueza, algo que a sociedade historicamente ensinou a evitar. Essa percepção me fez refletir sobre o quanto é difícil para qualquer pessoa ser autêntica, especialmente num mundo que exige máscaras. Aprendi, também pelo estoicismo, que a verdadeira coragem está em aceitar nossa humanidade e mostrar nosso lado mais sensível. Quando comecei a encarar essa dificuldade não como um problema, mas como uma oportunidade para construir confiança, pude agir com mais paciência e respeito. Percebi que não se trata de forçar demonstrações, mas de criar um ambiente onde elas possam acontecer naturalmente, sem pressa e sem medo. Eu mesmo precisei aprender a valorizar pequenos gestos, palavras sutilmente ditas ou atitudes que revelavam gratidão escondida. E percebi que, quando o espaço é seguro, a vulnerabilidade floresce e transforma a relação. Isso exige do homem uma postura firme, mas também acolhedora, um equilíbrio que nem sempre é fácil, mas que é essencial. Hoje, vejo que a dificuldade em demonstrar gratidão e vulnerabilidade é mais uma fraqueza que carrega uma grande beleza. Quando aceito isso, e não tento mudar, crio conexões verdadeiras onde a autenticidade prevalece, e onde o amor pode crescer livre de máscaras e expectativas falsas. Por muito tempo, eu também caí na armadilha da idealização de colocar a mulher, a relação, como algo perfeito, quase intocável. Só que, ao longo da minha jornada,
Percebi que essa tendência a idealizar é, na verdade, uma fraqueza que esconde o medo da realidade, o medo de encarar as imperfeições, os erros, os conflitos que fazem parte de toda a relação humana. Entender isso foi um divisor de águas para mim. Idealizar é criar uma imagem irreal, onde as expectativas crescem sem limites e a realidade acaba por decepcionar. Eu já me senti frustrado quando a mulher que eu via como ideal mostrou suas falhas, ou quando o relacionamento não correspondia ao que eu havia imaginado. Foi aí que entendi que a verdadeira sabedoria está em aceitar o outro como ele é, e não como gostaríamos que fosse. A filosofia estoica reforça essa visão ao nos ensinar a aceitar aquilo que está fora do nosso controle, e as pessoas, com suas imperfeições, são exatamente isso. Quando passei a aplicar esse princípio, minha postura mudou. Parei de buscar o ideal e comecei a valorizar o real, o concreto, o que é palpável. E foi nessa mudança que encontrei mais paz, menos ansiedade e uma conexão muito mais verdadeira. Eu também aprendi que a idealização cria uma dependência emocional, uma prisão invisível que impede o crescimento mútuo. Quando paramos de idealizar, abrimos espaço para que a relação evolua, para que haja diálogo sincero, para que o amor se manifeste de forma autêntica, com todos os seus altos e baixos. Isso exige coragem e maturidade, mas é o único caminho para relações que realmente valem a pena. Hoje, sei que a tendência a idealizar é uma fraqueza que todos carregamos, em maior ou menor grau. Reconhecê-la foi libertador para mim. E quero que você saiba que, ao aceitar a imperfeição e a realidade como são, você dá um passo enorme rumo a uma vida mais estoica, mais serena e, sobretudo, mais verdadeira. Chegar até aqui já é um sinal claro de que você está disposto a enxergar além das aparências, a enfrentar verdades que muitos preferem ignorar. Essas 9 fraquezas que compartilhei não são um convite ao julgamento ou à manipulação, mas um chamado à compreensão profunda, porque só quando entendemos as nuances da alma humana, especialmente aquelas que se escondem atrás das máscaras, podemos construir relações mais verdadeiras e sólidas. Pense comigo, quantas vezes você já se perdeu tentando ser alguém diferente para agradar? Quantas vezes deixou de ser firme para evitar conflitos ou caiu no jogo da aprovação constante? Essas fraquezas femininas, embora apontadas aqui, refletem, na verdade, desafios que todos enfrentamos em algum momento. A diferença está em quem tem coragem para olhar para dentro, aceitar suas próprias imperfeições e, a partir daí, construir uma presença forte, serena e autêntica. A filosofia estoica nos ensina que a chave para a liberdade emocional está no domínio interno, na escolha consciente de nossas reações e na aceitação do que não podemos controlar. Quando compreendemos as fragilidades do outro sem perder nossa própria estabilidade, criamos um espaço onde a conexão floresce livre de expectativas irreais, de medos camuflados e de jogos emocionais. É nesse espaço que reside o amor verdadeiro, maduro e duradouro. Então, eu te desafio a levar esse conhecimento para a sua vida e suas relações. Observe, escute com atenção e, acima de tudo, pratique a paciência e a empatia. Seja o exemplo da serenidade que você quer encontrar, e veja como o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Não se trata de controlar, mas de compreender, e é aí que está o poder. Se este vídeo tocou algo em você, se você sente que essas reflexões podem transformar sua forma de se relacionar, deixe seu like para ajudar mais pessoas a descobrirem essa verdade. Comente aqui embaixo qual dessas fraquezas mais chamou sua atenção. Quero muito saber sua opinião e continuar essa conversa. E, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais esses temas que transformam vidas. A jornada do autoconhecimento e da conexão verdadeira está só começando, e eu quero caminhar junto com você.